dia a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações agora e sempre. Nossa palestra matinal, às 9 horas da manhã, hoje a presença do nosso querido amigo Pedro Lacerda, contribui com a casa durante muito tempo já, muitos anos, lá da irmã Sheila, que vai nos falar sobre honrai a vosso pai e a vossa mãe. Antes de passar a palavra para ele, como é de praxe, fazer a leitura de uma página do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 152, cuidados. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 34. Os preguiçosos de todos os tempos nunca perderam o ensejo de interpretar falsamente as afirmativas evangélicas. A recomendação de Jesus, referente à inquietude, é daquelas que mais se prestaram aos argumentos dos discutidores ociosos. Depois de reportar-se o Cristo aos lírios do campo, não foram poucos que reconheceram a si mesmo na condição de flores, quando não passam ainda de plantas espinhosas. Decididamente o lírio não fia, nem tece, consoante o ensino de Jesus, mas cumpre a vontade de Deus. Não solicita a admiração alheia, floresce no jardim ou na terra inculta, dá seu perfume ao vento que passa, enfeita a alegria ou conforta a tristeza, é útil à doença e à saúde. Não se revolta quando fenece o brilho que lhe é próprio, ou quando mãos egoístas o separam do berço em que nasceu. Aceitaria o homem inerte o padrão do lírio em relação à existência na comunidade? Recomendou Jesus, não guarde a alma qualquer ânsia nociva relativamente à comida, ao vestuário ou às questões acessórias do campo material. Asseverou que o dia, constituindo a resultante de leis gerais do universo, atenderia a si próprio. Para o discípulo fiel, agasalhar-se e alimentar-se são verbos de fácil conjugação, e o dia representa oportunidade sublime de colaboração na obra do bem. Mas basear-se nessas realidades simples para afirmar que um homem deva marchar sem cuidado consigo seria menoscabar o esforço do Cristo, convertendo-lhe a plataforma salvadora em campanha de irresponsabilidade. O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou seus semelhantes de um dia para o outro, atormentando-se em aflições descabidas, mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se e iluminando-se sempre mais. Realmente a ave canta feliz, mas edifica a própria casa. A flor adorna-se tranquila, entretanto obedece aos desígnios do Eterno. O homem deve viver confiante, sempre atento, todavia em engrandecer-se na sabedoria e no amor para a obra divina da perfeição. Uma bela página de Emmanuel, como sempre, né? Cuidados de que a gente não deve se preocupar tanto com o dia de amanhã, mas isso não quer dizer que nós devemos ficar inertes diante da vida, muito pelo contrário. Ele nos mostra a necessidade do trabalho, do aprimoramento, do crescimento em todas as situações da nossa vida. Baseado nisso, muitas vezes, as pessoas deturpando os ensinos de Jesus acham que, bom, então não precisa fazer nada. Vai ficar deitado em berço esplêndido, já que nós estamos no Brasil, né? E deixar que as coisas assim aconteçam. Mas se esquecem, o outro ensino de Jesus ajuda a ter otimismo que o céu te ajudará, ou seja, fazer a nossa parte. Não vamos alongar muito não vou me alongar muito não, para a gente passar bastante tempo com o Pedrinho. Então vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir a Jesus que nos ampare, Ele também, através do seu mentor espiritual, para que Ele possa nos trazer os ensinos necessários, para que possamos aclimatar nos nossos corações, sobretudo procurar vivenciar no nosso dia a dia lá fora, que nossa Mãe Maria Santíssima nos envolva, bem como a Ele, o seu manto de amor e bondade. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, com essa prece, nós pedimos permissão aos amigos espirituais no programa do nosso mentor, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, para dar por iniciado os trabalhos da manhã de hoje, passando a palavra para o nosso querido amigo Pedrinho.
Meus irmãos, muito bom dia a todos. Nós agradecemos pela oportunidade concedida pelo Criador, mais este dia, né, em nossas vidas. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês e podermos falar um pouco de doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. O tema que nos foi sugerido para essa nossa exposição doutrinária, né, honrar o pai e a mãe, é algo assim importantíssimo para nós, né? Para que a gente compreenda cada vez mais a necessidade do amor que tem que começar em nós, né? Iniciar-se dentro do nosso coração e se expandindo gradativamente ao redor de nós e já tocando aqueles que estão ali próximos da gente, né? Aqueles próximos mais próximos. E pai e mãe, eles estão realmente assim, bem coladinhos conosco. Então a gente tem uma questão que Kardec propôs aos espíritos. A gente lembra dessa questão logo de início, porque estamos falando de família, né? O Kardec questionou na questão 775 qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. Acho que vai ser melhor assim. Qual seria o resultado do relaxamento dos laços de família? E a espiritualidade respondeu que seria uma recrudescência do egoísmo, ou seja, você relaxa os laços de família e você tem uma piora desse estado do egoísmo. Nesse momento, demonstrando para a gente como é importante a manutenção dessa instituição família. Família que se forma a partir da união de dois seres, e aí você tem ali ao redor a prole, né? Família que é a grande exportadora de valores para a sociedade. Nós temos uma música, né, do Nando Cordel, que é muito bonita, ele fala assim: a paz do mundo ela começa em mim. A gente olha, por exemplo, esse problema hoje que a gente tem convivido, né, esse fantasma da guerra que surge, e essa música ela fala diretamente para nós, né? A paz começa dentro de mim, e essa paz que está dentro de mim, eu preciso fazer com que ela se consolide nas minhas ações, nas minhas palavras, nos meus gestos, e que ela possa envolver a todos que estão presentes no seio da família. Então, quando a gente fala desse honrar a pai e mãe, a gente não pode lembrar dessa importância dessa instituição família para nós, da manutenção da família, da consolidação da família, da valorização da família, de enaltecermos, de honrarmos a família. E honrar pai e mãe está dentro desse contexto, né? Porque são aqueles que nos deram a vida. Então, inicialmente, a gente, como espíritas, vamos lembrar, né, o quanto é importante para nós a oportunidade da encarnação. Talvez nós não consigamos enxergar isso porque temos esse processo do esquecimento, e aí a gente está aqui vivendo a nossa vida, né? Nos sentimos donos do nosso destino, né? Eu faço o que eu quero, está tudo nas minhas mãos. Não é bem assim que a coisa funciona. Apesar do nosso livre-arbítrio, apesar de termos esse poder decisório nas nossas escolhas, mas vamos imaginar que a humanidade terrena, em muito maior número, ela se encontra no plano desencarnado, né? No plano espiritual. E muitos desejosos de acessar essa oportunidade que ora nós estamos vivendo. Oportunidade que nos foi concedida por Deus, mas que só foi possível através da presença dos pais. Então eles nos dão essa oportunidade de retornarmos aqui e podermos então buscar essa perfeição que é o objetivo da encarnação. Eu me recordava essa semana mesmo, né, preparando esse tema aqui, eu me recordava que a minha mãe, ela se lembra de que pouco antes dela engravidar de um dos meus irmãos, não vou dizer que qual né, mas pouco antes dela engravidar, ela sonha com o espírito que estende as mãos para ela e diz assim: por favor, eu preciso retornar, me dê a oportunidade da vida.
Passados, então, alguns meses, a minha mãe estava grávida desse meu irmão. E ela lembra assim, poxa, é como se estivesse ali pedindo, né, uma oportunidade. E com certeza, meus irmãos espíritas, vamos ter certeza disso. Se nós hoje não estamos compreendendo o valor dessa oportunidade que Deus está nos concedendo, que a vida nos possibilita a encarnação, né, lembremos que muitos estão implorando por essa possibilidade de retornar, de fazer diferente, de nos aprimorarmos. E os pais, eles têm um papel fundamental, importantíssimo para nós nesse processo. Para a gente poder compreender, né? E detalhe, né? Sejam eles pais biológicos ou não, tá? Porque às vezes a gente pensa em pais, lembra só dos pais biológicos, né? Mas quantos são aqueles que, às vezes, sendo um irmão, sendo um tio, sendo um pai, uma mãe adotiva, eles nos dão essa oportunidade. Então a gente tem que lembrar daqueles que também nos deram a oportunidade da manutenção da vida, de estarmos sendo encaminhados pela encarnação. Lembrando desta passagem que é tão importante, que está registrada para nós num dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver que nós já temos essa orientação há muitos anos atrás. A gente vai encontrar a referência de honrar pai e mãe no Velho Testamento, né? E vamos encontrar também nos registros do Evangelho. Então a gente tem no Evangelho de Marcos, de Lucas, Mateus, né? Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Como Jesus ele falou que ele veio para dar cumprimento à lei, ele não veio, né, transformar, acabar com a lei e estabelecer uma lei nova, mas ele veio dar cumprimento, porque o nosso progresso aqui na Terra, ele necessita que os fatos, os acontecimentos, eles vão ocorrendo de maneira gradativa. Então, vem os precursores, trazem as informações. Jesus, no momento oportuno, ele vem, traz a lei do amor. Então, ele vem falar dessa importância da honra, do enaltecimento, do zelo em relação a pai e mãe. E ele fez isso quando ele demonstra a sua lealdade, por exemplo, a José. Nós temos os registros dos arquivos espirituais, sobretudo, né? Humberto de Campos traz muitos detalhes, né? Jesus lá na carpintaria, trabalhando com José. Jesus sendo carinhoso com os seus pais, né? Jesus na hora da crucificação, ele olhando para Maria e dizendo assim: mãe, eis o teu filho, apontando para João, e depois dizendo para João: filho, eis a tua mãe, deixando ali o carinho, o cuidado da sua mãe nas mãos daquele companheiro. E isso está no Boa Nova, né? O último capítulo do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, quando a gente vai encontrar ali Jesus retornando, encontrando Maria lá em Éfeso, naquela casinha pequenininha, né? Onde ela acolhia os andarilhos, os mendigos, os pedintes. E aí, então, ela, num determinado momento, ela já bem idosa, na idade avançada, ela vê um andarilho que se aproxima e ela o convida para entrar, e como sempre ela esperava que ela fosse falar, né, do Evangelho, trazer as lembranças do Cristo, mas aquele andarilho ele era diferente. Era ele que trazia a consolação do seu coração. Era ele que falava das venturas, das bonanças para aqueles que fossem fiéis aos ensinamentos do Pai. E ela ficava pensando de onde que ela já conhecia aquela voz. E de repente, assim, o próprio Jesus, né, que era o andarilho, estende-lhe as mãos. Ela vê a marca dos cravos e ela deseja até se ajoelhar, mas mostrando como ele enaltecia, como ele era obediente àquela que foi a sua mãe nessa oportunidade na terra. Ele, Jesus, se ajoelha diante dela. Gente, o governador do planeta, mostrando para nós assim: olha, aqueles que nos deram a oportunidade da vida, eles devem sempre ser enaltecidos. Quantas vezes nós não olhamos para os nossos pais e achamos que eles são menores do que nós, né? Os filhos, às vezes, na caminhada terrena, avançam um pouco mais no nível de escolaridade. Os pais, às vezes, não tiveram essa oportunidade e a gente começa a pensar que os pais, eles já não sabem nada, né? E aí a gente precisa, às vezes, avançar pela jornada da vida, atingirmos a posição de sermos pais e mães,
para compreendermos o quanto eles sabiam, o quanto eles eram importantes, né? Como a gente tem numa música, né, muito famosa, o pessoal mais antigo vai lembrar comigo, né? Ah, se eu escutasse o que mamãe dizia. Porque nós, às vezes, negligenciamos, né? Nós não escutamos as informações que os nossos queridos pais nos trazem, e aí, às vezes, sofremos muito, só vamos compreender depois. E temos no Velho Testamento, né, no Decálogo, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor Deus vos dará. Quando Jesus foi questionado, né, sobre o maior mandamento, ele vai falar para a gente exatamente do amor a Deus, do amor ao próximo, do amor a si mesmo. Nós sabemos que é a tríade do amor, né? Eu não consigo amar a Deus se eu não amar o meu próximo. Eu não consigo amar o próximo se eu não amar a mim mesmo. Como é que eu vou amar o outro se eu não consigo cuidar de mim? Então, como é que eu vou amar ao próximo? Como é que eu vou amar a Deus se eu não estender esse amor a pai e mãe? Aqueles que estão ali do meu lado, aqueles que cuidaram de mim, aqueles que tiveram todo o carinho, toda a atenção. Então, Jesus, ele vindo dar cumprimento a esta lei, ele vai fazer com que nós nos lembremos, né, da necessidade desse amor, desse cuidado, desse zelo, dessa obediência, desse carinho. Mas, e a doutrina espírita, né? O que ela vai trazer para a gente? Então nós vamos encontrar a informação que o Espiritismo nos traz, né? O primeiro item que nós reportamos ali no capítulo 14 do Evangelho, que trata exatamente desse tema, honrar pai e mãe, a questão da parentela corporal e a parentela espiritual. Porque nós não podemos negar que a relação entre pais e filhos, às vezes, ela é bem encrencada, né? Às vezes ela é bem conturbada. E aí vem a doutrina espírita trazer para a gente esse esclarecimento. Olha, não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Então, a primeira coisa que a gente está refletindo em relação a esse tema, na ótica espírita, é essa questão da família, conforme está sendo esclarecido para nós, ela existir no mundo corporal por uma questão de consanguinidade, por uma questão de aproximação desses seres, né, que compõem ali o lar, mas que ela não necessariamente compõe os liames da alma. Porque, como está sendo falado aí para nós, e qualquer um de nós aqui deve ter essa experiência, quantos amigos que nós não possuímos são verdadeiros irmãos, que nós sentimos carinho, o calor, nós temos uma cumplicidade que às vezes nós não conseguimos ter com um irmão consanguíneo. E isso se estende também aos pais, né? Isso não é que eu li na literatura espírita, não. Isso eu ouvi de alguém um dia e falei assim, tem sentido, isso tem fundamento. Uma fala assim, ó, nós temos às vezes vários filhos, né? Tem famílias que têm 5, 6 filhos, hoje é muito, no passado era até pouco, né? Tinham famílias com 12 filhos, 15. Hoje quem tem 6, eu tenho um amigo que tem 6 filhos. Eu falo, rapaz, você é um guerreiro, né? Nessa atualidade de ter 6 filhos, realmente você é algo que foge do padrão. Mas, o que acontece nessa relação entre os pais e esse monte de filhos que podem surgir? Será que tem ali um preferido? Né? Aí a gente já vai compreender, diante dessa questão aqui que está sendo colocada para nós, que existe sim uma aproximação, e é uma aproximação espiritual.
Nós até já compreendemos que para podermos lidar com os nossos filhos, a gente não pode fazer assim, ó, mas eu tratei igualzinho, do mesmo jeitinho. Se fizermos isso, erramos. Porque são espíritos diferentes, então você trata de maneira diferente. Tem espírito que vai precisar de um tratamento. O outro, às vezes, vai precisar de um tratamento de choque, dependendo do espírito que ele é. Né? Então, nós já vamos ter uma relação diferente com os nossos filhos. Agora, em tese, de maneira genérica, os pais vão tentar se doar, né, de uma maneira natural, tentando amar aqueles filhos de acordo com as suas limitações, porque o nosso amor é um amor limitado. Mas, gente, os filhos vão fazer a diferença. Porque se o filho ele sente essa conexão com o pai, se ele é zeloso, se ele é carinhoso, naturalmente aquele pai, aquela mãe, ela vai ter uma conexão com aquele filho até assim mais desarmada, né? E aí, é isso aqui eu estou dizendo que, não que a literatura esteja trazendo isso para a gente aqui agora, mas é a nossa observação. E eu tenho um amigo que ele tem um carinho muito grande com a mãe dele, né? E aí o irmão reclamou assim, poxa, a mãe trata você com tanto carinho, comigo ela já não é tão assim carinhosa. E ele fala assim, mas olha bem, faz uma comparação, faz de conta que você tem 2 cachorrinhos em casa. Um você chega, ele vem e brinca com você, ele lambe a tua mão, ele é carinhoso com você. O outro não, o outro quando você chega ele te dá uma unhada, se deixar ele te morde, ele rosna para você. Com quem você vai ter mais tranquilidade de lidar? Não vai ser com aquele outro que já é carinhoso naturalmente? Né? Então, às vezes, nessa relação, o que está faltando tanto da parte de nós pais, quanto da parte dos filhos? Porque nós pais somos filhos ou temos os nossos pais encarnados. Né? Mas é nos colocarmos nessa posição de querer amar o outro, mesmo que eu sinta dificuldade nessa questão da parentela corporal e parentela espiritual, mesmo que eu sinta dificuldade nessa relação, mas eu preciso fazer a minha parte. O que a doutrina espírita vem nos trazer? Em relação, por exemplo, ao amor ao inimigo, que Jesus ensinou, que era tão importante para a gente, e que a gente vai compreender com a doutrina espírita assim, ó, amar o inimigo não é você tratá-lo como você trata o amigo, com quem você sente carinho, cumplicidade, confiança, você sabe que ele quer o seu bem, né? Mas como você vai tratar aquele que você sabe assim, ó, ele não me quer tanto bem não, porque às vezes se eu deixar ele vai pisar em mim, né? Você vai ficar, como a gente fala popularmente, vai ficar esperto, né? Você vai ficar atento, mas você não vai deixar de cuidar dele, de amá-lo, respeitando, desejando o bem para ele, né? Se regozijando com a alegria que ele puder alcançar, com as vitórias que ele puder alcançar, não deixando de estender a mão para ele. Então, é por aí, é esse o caminho. Então a gente já vai compreendendo que dentro da família, desse núcleo base da sociedade, né, e que exporta os valores para a sociedade, o que nós vamos encontrar? Gente, dramas diversos, muitos dramas. É um encontro de almas. Algumas almas são afins, algumas estão ali se encontrando e efetivamente se amam. Já tem um desenvolvimento do amor, às vezes uma coisa já anterior, né? Normalmente é anterior esse desenvolvimento, porque só ama quem convive. A gente fala isso até em relação ao casamento, né? Quando você está namorando, você diz assim, eu te amo. Estamos testando para ver se ama, né? Porque vai amar na hora que você estiver lá comendo um quilinho de sal, é assim que a gente fala. Vai lá comer um quilinho de sal com ele para você saber quem que é ele, para você saber se realmente você vai amar. Pode ser que ame, de verdade, mas é na convivência que a gente estabelece o amor. Agora, ao mesmo tempo, nesse encontro de almas na família, você encontra ali aqueles que são, talvez, inimigos do passado. Não é uma regra, né? Mas podem ser aqueles com quem você precisa se redimir. Nós precisamos acolher para poder corrigir aquilo que fizemos de equivocado. Corrigir aquilo onde nós erramos lá no passado. Então, se não reconhecermos isso, meus irmãos, fica muito difícil compreender a família. Aí vamos nos frustrar, porque aquele ser, aquele bebezinho que a gente pega no colo hoje, lindo e maravilhoso, né? Com as bochechinhas rosadas, fazendo gu-gu-gu, né? Que a gente vê até criança junto, né? Quando você vê um bebê, olha, pode ser o grande inimigo que está retornando dos seus braços. E aí, compreendendo isso, a gente já vai lidando
com aquela possibilidade e compreendendo assim, olha, é a grande oportunidade da gente aprender a amar. Não compreendendo isso, bate a frustração. Poxa, meu filho não me compreende. O meu filho é ingrato. Mas essa informação que a doutrina espírita traz para a gente, importantíssima. E aí, um outro ponto que nós recortamos desse capítulo é a questão da piedade filial, né? E eu me recordo de uma passagem de uma música que é muito conhecida, né? Tocou muito há alguns anos atrás, e que numa das partes mais assim que nos chama a atenção, essa música dizia assim, ó: você culpa os seus pais por tudo. Isso é absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer. E aí nós falamos agora há pouco que às vezes nós precisamos nos tornar pais para poder compreender o que é ser pai e ser mãe. E quando eu falei agora há pouco assim também, ó, tem hora que a gente olha para os nossos pais e pensa assim, poxa, meu pai não pôde estudar, o meu pai não realizou isso, não realizou aquilo. É como se a gente desmerecesse, né? Sem compreender a história dele, sem compreender todas as dificuldades que ele teve, sem compreender que às vezes ele é um grande vencedor diante dos desafios que a vida se impôs para ele, para nossa mãe, né? E aí quando a gente vai sendo aprimorado pela vida, quando os anos vão passando, quando a gente vai abrindo um pouco mais a nossa compreensão, a gente começa a admirar os pais. E aí a gente vai ficando assim, poxa, como é que meu pai era sábio? Como que meu pai era uma pessoa equilibrada? Como que a minha mãe, ela era importante para mim? Como que ela me amava? A gente vai compreendendo, vai batendo até uma saudade, né? E aí sim a gente vai começando a desenvolver essa piedade filial. Por quê? Porque não pode amar o seu próximo, conforme diz para nós o Evangelho, aquele que não ama a seu pai e a sua mãe, né? Amar o companheiro da casa espírita, amar aquele cidadão que está passando dificuldade material, aquela família que está sendo assistida, né? Não convivendo com aquela pessoa, gente, isso tudo é muito mais fácil. É muito mais simples a gente colocar um verniz de aparências, né? E dizer assim, como eu amo as pessoas, né? Como eu estou amando, mas e conviver? Conviver com pai e mãe. E olha que o amar, né? O amar, ele se estende através de nós pela caridade, que a gente fala que é o amor em movimento, é o amor na sua dinâmica. E o Livro dos Espíritos nos fala, né? Conforme entendia Jesus, a caridade é benevolência, indulgência e perdão. Se eu penso em amar alguém, e aí a gente confunde muito o amor, né? Ah, eu te amo, mas eu sou possessivo. Eu te amo, mas eu sou ciumento. Eu te amo, mas eu não confio. Mas o amor, ele se estabelece através dessas bases: benevolência, indulgência, perdão. Então, como é que eu vou amar o próximo se eu não sou benevolente, se eu não sou indulgente, se eu não perdoo os meus pais? Então, irmãos, se eu tenho alguma dificuldade como pai, como minha mãe, temos que tentar vencer. Vamos tentar vencer isso, vamos fazer a nossa parte. Vamos superar isso. Ah, se os meus filhos têm dificuldade comigo, vamos compreender também que eles estão no processo de crescimento como nós. E aí nós precisamos ser indulgentes com eles. O termo honrar encerra um dever a mais para com eles, para com os pais. Olha, o da piedade filial. Ser piedoso, compreender a dificuldade do outro. Sabe por quê? Porque pai e mãe normalmente faz o quê? Renuncia, abre mão de uma série de coisas, abre mão dos seus sonhos, das suas oportunidades, para que a gente possa ser feliz. E aí não ter piedade é uma tremenda ingratidão. Não perceber que, pela ordem natural das coisas, os pais são aqueles que vão
com o envelhecimento, né, do corpo físico, passando por dificuldades. E aí, hoje, a gente vive uma realidade, se eu estiver errado, me corrijam, tá? Mas é uma realidade atual. A gente fala brincando que é a adolescência estendida. Adolescência estendida são aqueles filhos que não casam mais aos 20 e poucos anos de idade, como eu, por exemplo, casei, com 23 anos já estava me preparando para ser pai, né? E aí a gente vai encontrar isso na minha família, na família da minha esposa, e ter visto muito. Os jovens de 40 anos que ainda moram com os pais. Jovens de 35, 40 anos que ainda moram com os pais. Esses pais aí já estão na faixa dos 60 e tal, né? Quase 70, alguns já com mais de 70. E aí, quando é que falta a piedade? Por que eu lembrei disso? Porque esses jovens da adolescência estendida que eu estou falando aqui agora, né, com os meus termos aqui, eles continuam a usufruir das benesses do lar. Né? Não é bom quando ele chega em casa, tem comidinha pronta, tem roupa lavada. Né? Então, quando é que falta a piedade filial? Nas coisas mais simples. De você talvez ir lá numa pia depois da refeição, lavar uma louça. Ajudar nas despesas da casa. Né? Ser carinhoso, se você não tem tempo, poxa, ser carinhoso pelo menos. Não é isso? Mas às vezes, na dureza das relações, né, não acontece esse carinho, não acontece esse zelo, não acontece essa obediência. Então a piedade filial, ela é necessária, importante para a gente. Para que a gente possa aprender a amar. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se deve juntar o respeito, as atenções, a submissão, a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Então, olhar para os nossos pais, olhar, né, para pai, para mãe, e compreender assim, poxa, ele me deu a vida física. Se não é pai biológico, mas ele me possibilitou a manutenção da vida. Ele me educou com carinho, ele me orientou, ele me encaminhou. Se as oportunidades que eu tenho hoje ocorreram, é porque meus pais me possibilitaram. Né? Eu me recordo bem de uma passagem que na minha memória ficou muito marcada. A minha mãe não teve a oportunidade de estudar. Né? Veio da roça, veio morar em Volta Redonda, que é a realidade de muitos dos nossos pais. Mas ela queria que nós tivéssemos a oportunidade de estudar, para termos uma profissão. E ao mesmo tempo, ela queria que nós fôssemos também educados na religião. Então eu tive a graça, a oportunidade de ser encaminhado para a evangelização. Na época a gente frequentava com estudantes da verdade, desde pequenininho, desde bebê praticamente. Meus pais já levavam a gente. Então era uma oportunidade que ela não teve, porque veio de uma família que era complicada, mas ela queria possibilitar aquilo para nós. E eu me recordo que nós chegamos em casa um dia, depois da minha mãe ter me levado no hospital, que acho que eu estava com algum problema de saúde, que eu não lembro o que era, e não deu tempo dela fazer a comida, eu não tive tempo de almoçar, mas já estava em cima da hora da escola. O que a minha mãe fez? Me levou direto para a escola, sem almoço, e falou assim para mim, ó, na hora do recreio, eu venho aqui para trazer para você um lanche. E eu sou dessa geração, dos meninos mais pobres, que a gente invejava aqueles que levavam uma lancheirinha, aquela lancheirinha que pendurava assim do lado, que a criança levava às vezes um café com leite, né? A gente não tinha lancheira e não levava lanche, porque você almoçava, e se quisesse lanchar, lanchava na escola, né? A merenda que a escola fornecia. Aí naquele dia eu tive, poxa, a honra, a alegria de ver minha mãe levando um lanche para mim, porque éramos uma família muito pobre, e ela levou um pãozinho com ovo e um copinho de café. Gente, isso não sai da minha memória. Da preocupação dela, primeiro com o meu bem-estar, mas assim, olha, você não pode perder o dia de escola. A escola é muito importante para você. Assim como fazia também a gente estar sempre presente na evangelização. Então, puxa vida, gente, isso é uma coisa assim que a gente tem que reconhecer, né? Tem que honrar a essas pessoas que quiseram dar para nós uma oportunidade melhor do que eles tiveram. Essa é a realidade dos nossos pais.
da maioria dos nossos pais. Eles querem para a gente, olha, eu não tive essa oportunidade, mas eu quero que você tenha. De estudar, de se tornar uma pessoa de bem, de ter saúde, né? Então eu tenho muita alegria, né? Tenho muito... chego a ter um orgulho, né, de falar dos meus pais, que eram um casal que era pobre, que não pôde estudar, que vieram da roça, mas que forneceram para a gente um lar equilibrado. Então eu preciso honrar essas pessoas, né? Eu tenho que cobrar isso de mim mesmo. Eu preciso sempre olhar para mim e falar assim, eu preciso honrar a esses pais. Meu pai já não está encarnado, mas eu sei que ele está no mundo espiritual. Então, de vez em quando eu lembro dele e falo assim, papai, obrigado. Você deu uma lição para a gente de vida fantástica, espetacular. Eu continuo lhe honrando com o meu sentimento, né? Agora, se temos os pais da gente aí encarnados, gente, vamos aproveitar. Vamos fazer por eles o que pudermos fazer. Vamos estar ali perto, vamos ter esse zelo, esse carinho, essa atenção, porque isso tudo é muito importante. Ainda sobre a piedade filial, o Evangelho acrescenta para a gente que é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. É o que a gente vem comentando, né? A gente estava falando já disso. E tem uma história que está num livro chamado Bem-aventurados os Simples. É um livro que eu gosto muito. Histórias pequenininhas, né? A gente usava ele muito no culto do Evangelho na casa dos meus pais. Então, histórias pequenas que deixam sempre um exemplo moral, né? De um caminho a ser seguido. E essa história ela se chama Comece de Casa. Exatamente do que a gente está falando, né? Eu preciso aprender a amar. Eu preciso desenvolver um amor em mim. Eu tenho que começar de casa. Então essa história fala de um homem que ele era muito rico. Mas ele era um homem muito generoso. Então a vida inteira ele procurou ajudar as pessoas, procurou auxiliar a todos, né? Ele era tido como um homem muito benevolente. Mas aconteceu que ele desencarnou, deixou um testamento grande, né? Passando a sua fortuna para casas de assistência, hospitais, asilos, creches, e todos oravam por ele, agradecendo todas as benesses que ele acabou deixando para os necessitados. E ele seguia, né, se sentindo em paz, indo para o mundo espiritual depois da sua desencarnação, quando de repente ele ouviu um gemido de dor. E aquele gemido de dor, ele tocou muito fundo no seu coração. E ele resolveu voltar para ver quem é que estava gemendo daquele jeito, sofrendo daquele jeito, e que estava tocando muito o seu íntimo. E ele retorna e encontra numa cama, sofrendo, doente, sem ter o apoio de recursos materiais, aquela que foi a sua auxiliar nos serviços caseiros, né, a sua empregada doméstica, durante muitos anos. Muitos anos. Ele esqueceu de ajudar aquela senhora. Então ele voltou e acabou ficando preso pela sua própria consciência, né, de não ter estendido a mão àquela que lhe ajudou tanto. Então ele ajudou muitas pessoas ao redor, estendeu muitas benesses, mas esqueceu de ajudar aquela que estava ali tão próxima dele. E isso acabou trazendo para ele uma sensação também de fracasso, né? Opa, deixei a desejar. Então é o mesmo que vai acontecer conosco, né? Por isso a gente começou a falar aqui da família, da importância da família. O tema central é honrar a pai e mãe. Aqueles que são os doadores da vida biológica para a gente, aqueles que estão dando a oportunidade da redenção. Mas dentro da família, observando a família, nós temos que ter esse carinho, esse cuidado de fazermos o que pudermos, de estendermos o bem a quem nós pudermos estender, não esquecendo desses que estão junto conosco, desses que estão caminhando conosco, que foram colocados ao nosso lado, não por acaso.
Porque existe uma programação, porque família é algo que se programa no mundo espiritual, normalmente. E a gente vem e reencontra esses espíritos. Aí vem um outro ponto que a gente também precisa abordar, que é o seguinte, né? E quando os pais, eles deixam a desejar? Porque os pais da Terra são pais imperfeitos, são espíritos que falham. Como é que a gente faz? Olha o que o Evangelho fala para a gente. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser, mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Porque a gente pode estar fazendo esse nosso bate-papo aqui, e aí às vezes dentro da gente pode estar passando assim, Pedro, você está falando isso, você não conhece meus pais, você não conhece a minha mãe, por isso você está falando aí de honrar pai e mãe, né? Mas olha o que o Evangelho traz para a gente. Alguns pais descuram dos seus deveres, mas compete a Deus, a justiça divina, né? A justiça divina vai estabelecer o que vai ser necessário para cada um de nós. Então existem pais que se equivocam? Sim, nós mesmos nos equivocamos. Eu tenho duas filhas, uma com 29 e a outra com 27. E essas duas, quando estudo esses temas relativos à educação, aí eu me questiono assim, puxa vida, né? Por que eu não aprendi isso lá atrás? Eu tinha que ter aprendido isso há quase 30 anos atrás, para que eu pudesse orientar melhor os meus filhos. Então nós reconhecemos que erramos. Gente, quem não reconhece que errou, não está procurando se tornar apto para a melhora. Então eu reconheço que em muitos pontos eu errei. Eu falo assim, puxa vida, agora que eu estou sabendo disso, agora que eu estou lendo isso aqui, nós somos pais imperfeitos. Nós mesmos nos equivocamos. E os nossos pais se equivocaram em muitos pontos. Mas o que a indulgência nos diz? Poxa, eles fizeram o que podiam fazer, né? Era o que estava ao alcance, porque eles também estão crescendo, eles também estão se aprimorando. E aí, cabe a nós fazer o quê? Isso aí eu recebi no grupinho de rede social, achei legal, olha. Se você não vem de uma família feliz, faça com que uma família feliz venha de você e quebre o ciclo. Mude o padrão. Os psicólogos vão dizer assim, muito do que você sofre hoje na sua fase de maturidade está relacionado ao que você viveu na infância. E é verdade. É verdade. Muitos das nossas limitações, dos nossos complexos, né? Eles surgiram lá naquela convivência que nós tivemos dentro do seio da família. Mas, bom, é hora de mudar esse padrão, né? Estamos aí para poder tentar vencer os nossos acanhamentos, vencer as nossas limitações, vencer as nossas dificuldades e não ficar só justificando, não ficar só dizendo, né? Eu sou assim porque eu fui criado dessa forma. A gente até brinca falando que é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim. Mas na realidade, nós sabemos que, gente, como é difícil mudar o íntimo da gente. Como é complicado mudar o nosso interior. É muito difícil. Mas vejamos algo. Se nós estivermos inseridos numa família que foi difícil para nós, que foi complicada, que trouxe problemas para nós, mas se estamos hoje sentados no banco de uma casa espírita, procurando compreender essa doutrina que nos liberta, é uma doutrina libertadora. É porque nós já estamos brigando para poder vencer a nós mesmos. A principal vitória que nós realizaremos nessa vida é a vitória de vencer a nós mesmos. É a superar as nossas limitações, as nossas dificuldades, os nossos acanhamentos. E aí quebrar o padrão e fazer o quê? Olha, meu passado foi complicado, foi difícil, mas eu posso fazer melhor. Se o Chico Xavier,
se prendesse às dificuldades que ele teve na infância, ele não seria essa maravilha que ele foi para nós. Mas pelo contrário, ele vivenciou toda aquela dificuldade. A mãe que desencarnou, as violências que ele sofreu, e mesmo assim ele se demonstrou essa criatura dócil, abençoada para a humanidade inteira, deixando frutos maravilhosos. Mas a nossa incapacidade, de perdoar, de ser indulgente, é que faz com que a gente fique preso, acorrentado a grilhões desse passado que está aqui presente em nós, mas que deve servir para que a gente possa crescer, para que a gente possa fazer melhor, para que a gente possa fazer diferente. Então, se eu tive pais que foram difíceis, o amor, ele estabelece o perdão, estabelece a indulgência. Vamos procurar apoio. Às vezes há necessidade até de procurar o apoio psicológico mesmo, né? Procurar o profissional da psicologia, para que a gente possa lidar melhor com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Mas é necessário que a gente quebre esse padrão, né? Que a gente possa fazer diferente. E aí o que eu estou falando para vocês é, puxa vida, né? Mas e agora? Eu já criei meus filhos. Meus filhos já estão criados, já são adultos. E eu errei, né? Tudo bem. Mas aquela frase famosa atribuída ao Chico, né? Olha, se eu não posso fazer um novo começo, né? Eu posso, não voltando no tempo, mas começar de novo agora, uma nova jornada, e estabelecer um novo final. O que passou, já passou. Mas a partir de agora, eu posso mudar essa realidade. Eu posso vencer essa dificuldade, né? O Pedro, mas a minha dificuldade é com meu pai e minha mãe. Os dois já desencarnaram, mas eles continuam vivos. Porque a vida espiritual é a verdadeira vida. Então, eu preciso ir trabalhando os meus pensamentos, as minhas emoções. Eu posso ir trabalhando e, olha, na base do perdão e da indulgência, mesmo que exista dentro de nós alguma mágoa, né? Nós vamos limpando, vamos tirando isso do coração, né? Vamos nos aliviando, porque isso vai nos possibilitar sermos mais felizes. Isso vai possibilitar com que a gente tenha condição de mudar esse padrão, quebrar esse ciclo, mudar o padrão, fazer uma família mais feliz, né? E mesmo diante daqueles que nos trouxeram transtornos, dificuldades, o perdão, a indulgência, vai ser sempre o antídoto para poder vencer esse processo. Existe uma outra história, também do livro Bem-aventurados Simples, para poder corroborar que eu gosto mesmo da obra, né? Acho muito bacana, que diz, eu já devo ter contado essa história aqui, mas história boa a gente conta 2, 3, 4 vezes, né? O jovem, ele tinha uma mágoa dos pais, mas era uma coisa assim absurda. Ele achava os pais extremamente rigorosos e ele não perdeu a oportunidade. Quando ele se tornou maior de idade, a primeira coisa que ele fez foi sumir do mundo. Ele fugiu de casa. Nunca mais deu notícia. Nunca mais apareceu. E aí, meus irmãos, nós que somos pais, como será que nós reagiríamos se os nossos filhos fizessem isso conosco, né? Sumissem do mundo. E assim ele fez. Uma mágoa tremenda dentro do coração, ele sai de casa, vai embora, não deixa notícia, os pais nunca mais sabem desse jovem. E ele foi pela vida fora, extremamente competente nas questões materiais, ele se estabeleceu rapidamente em outra cidade, se casou, teve um casal de filhos, e mesmo ele estabelecendo uma nova família, ele jamais esqueceu aquela mágoa que ele tinha dos pais. Jamais. E assim ele viveu, amando os filhos, com muito ardor, amava demais aqueles filhos, mas guardando no peito uma mágoa insolúvel em relação aos seus pais. Até o dia que ele desencarnou. Quando ele desencarna,
e ele chega no plano espiritual, ele tem uma tremenda surpresa. Qual foi a surpresa? É que os seus pais, aqueles que ele não perdoava e que ele guardava uma tremenda mágoa deles, assim que ele sumiu no mundo, eles ficaram tão tristes, tão aborrecidos, que eles adoeceram e vieram a desencarnar. E aqueles seus filhos, que ele amou profundamente, com muito ardor, eram esses mesmos espíritos que haviam reencarnado no seu lar como seus filhos. O nome dessa história é Inúteis, Absurdos, Paradoxais. Para mostrar como que os nossos sentimentos de ódio, de rancor, de mágoa, eles são tudo isso, inúteis, absurdos, paradoxais. Porque o amor que Jesus nos traz é o amor que não se limita à sua família. Porque a família está querendo conectar. Porque o amor que Jesus nos traz é o amor que extrapola os limites, não tem fronteiras. A doutrina espírita nos esclarece isso. Aquele que é um irmão nosso hoje, amanhã ele não pode, numa próxima encarnação, pode não fazer mais parte da família, pode ser um amigo. E aí, por que você tem tanta aproximação? Aquele irmão de outra encarnação, você já viveu com ele, você já estabeleceu um vínculo, e por aí vai. Então, a nossa família se alarga. Hoje nós somos companheiros, confrades espíritas. Amanhã podemos estar juntos na mesma família, reunidos nessa embarcação que nos conduzirá através dessa estrada da perfeição. E aí guardar a mágoa, guardar o rancor, guardar um ressentimento por determinadas pessoas é também estabelecer um grilhão. Né? É você se unir ao outro. O ódio também une. Quando nós odiamos alguém, nós estamos vinculados o tempo todo com aquela pessoa. Por isso que o perdão não é o esquecimento. O esquecimento nesse sentido de você ter uma amnésia. Né? Ah, eu perdoei, nem lembro que você fez isso. Não lembro não, aconteceu isso. Ou seja, se eu não lembrar, porque teve uma amnésia, né? Um problema ali. Mas o perdão é o sentimento que brota dentro de nós de tranquilidade e de paz, mesmo você lembrando do mal que o outro lhe fez. Não, realmente ele fez isso, mas olha, dentro de mim aqui estou tranquilo. Agora, quando a gente lembra do fato e dentro de nós brota aquela indignação, né? Aquela inconformação, aquela revolta, então não teve perdão ainda. Mesmo que a gente fale assim, eu perdoei, mas quando eu lembro eu fico revoltado, é porque não existiu perdão de verdade. Né? Então, quebrar esse padrão. Vamos fazer um novo momento na vida da gente. A família é a grande oportunidade. Compreendendo os processos espirituais, nós vamos lidar com muito mais maturidade com a família da gente. O Evangelho vai falar da ingratidão e dizer para a gente que a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo, que revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É em particular, desse modo, desse ponto de vista, que a vamos considerar, para ali analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração. Então a ingratidão
ela já é uma coisa, como está sendo falado aqui para a gente, né? Um fruto direto do egoísmo e revolta sempre os corações honestos. Mas a ingratidão dos filhos para com os pais, olha, tem um caráter mais odioso ainda. A gente tem uma história que está no livro No Mundo Maior, Espírito André Luiz, Chico Xavier, conta a história do Camilo e do Pedro. O Pedro foi praticamente criado pelo Camilo. Camilo, um comerciante que colocou o Pedro lá para ajudá-lo nas tarefas do comércio que ele tinha desde cedo. Quando o Pedro atingiu a maturidade, o Pedro foi para o Camilo e falou assim: olha, você me colocou para trabalhar esses anos todos, e agora eu quero que você me pague tudo que eu tenho de direito trabalhista, esses anos todos aí para trás. Aí o Camilo fala assim para ele: peraí, mas olha, eu te tratei como um filho, você estava aqui e eu fui te ajudando o tempo todo. Eu posso te ajudar agora para você poder se estabelecer na sua vida material, eu posso te auxiliar em tudo, mas eu não vou ficar olhando para o passado e achando que eu tenho que te pagar uma dívida trabalhista. E aí começou a discussão. No calor da discussão, Pedro mata o Camilo, aquele que considerava Pedro como filho. O que aconteceu? O Pedro nunca mais se perdoou, porque a ingratidão, olha, ela apresenta um caráter ainda mais odioso quando é dos filhos para com os pais. Então, se nós somos ingratos, e o Tribunal da Justiça Divina está dentro de nós, porque a nossa consciência é onde estão gravadas as leis, nós não vamos conseguir conviver com isso. Então, se queremos nos livrar dos processos dolorosos, sejamos gratos, porque nós vamos sofrer. O Camilo, por sua vez, quando foi assassinado pelo Pedro, por ser também espírito imperfeito, não perdoou. Podem observar que na nossa literatura espírita, André Luiz, Manuel Filomeno, tem diversos casos assim. É família. Processos obsessivos, perseguição, vingança, está a família ali vinculada. E o que aconteceu com o Camilo? Ele se tornou um obsessor do Pedro. E aí tiveram que chamar a irmã Cipriana, né, segundo André Luiz relata, um espírito muito amoroso, de uma capacidade de amar tamanha, para poder ajudar aqueles dois, porque eles estavam se atrapalhando aqui na Terra. Um desencarnado, o outro encarnado. Um processo ferrenho de obsessão. Né? Por quê? Porque aquele que sofreu a ingratidão não perdoou. Aquele que processou a ingratidão também não se perdoou. Levou o sentimento de culpa. Então, amigos, sejamos gratos. Sejamos zelosos. Sejamos justos para com aqueles que com certeza têm feito muito por nós. E de todas as provas, as mais duras são aquelas que afetam o coração. É o que eu falei agora há pouco. Pode observar que os processos de obsessão estão sempre vinculados a questões familiares, a maioria deles. Um que suporta com coragem a miséria e as privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, pungido da ingratidão dos seus. A gente lembrou aqui que nem todo mundo é como a mãe do André Luiz. Esse livro é muito conhecido, então é fácil de buscar na memória, né? Mãe do André Luiz, espírito elevado. André Luiz passa 8 anos pelo umbral, ela dando assistência, tentando ajudar aquele filho, ela já vivendo numa região muito evoluída, e quando ela vai conversar com o André Luiz, ela fala assim: ó, seu pai está numa situação pior ainda do que você estava, está lá nas trevas, envolvido com 2 entidades com quem ele se envolveu na Terra, 2 mulheres que foram amantes dele, e eu estou preparando o meu retorno para que eu possa receber de novo seu pai como meu companheiro e receber essas 2 mulheres como minhas filhas. Aí fica uma pergunta, né? Nós já temos essa capacidade? Nós já temos essa capacidade de perdoar? Por isso o Evangelho fala para a gente, ó. Às vezes a pessoa suporta a dificuldade material, suporta uma série de coisas, mas quando diz respeito às questões que afetam o coração, a pessoa não resiste. A pessoa não suporta, não perdoa. Né? Então há necessidade
no âmbito familiar, a gente tenha muito respeito pelo outro. O Emmanuel chega a dizer, na obra Vida e Sexo, que a guerra, que está aí nos assombrando com esse fantasma, né? Ela deixa o mundo com milhões de mortos ao longo da história, né? São milhões e milhões de pessoas que morreram com a guerra. Mas que o afeto escarnecido, ele cobre o mundo de vítimas. O afeto escarnecido, ele cobre o mundo de vítimas. Então, se nós queremos quebrar o ciclo, fazer um mundo mais feliz, né, fazer um mundo melhor, a paz do mundo começa em mim, eu começo no ambiente do meu lar. Eu vou estabelecendo uma rotina que perdoa se houve algum erro do passado, indulgência, reconhecimento, zelo com os pais, obediência. E eu vou também incutindo isso no coração daqueles que provavelmente serão meus filhos, porque é a ordem natural das coisas. Eu sou filho hoje, serei pai amanhã, para que eu possa fazer um mundo mais feliz. E não carregando, né, esse peso, esse lixo do passado e ainda assim dificultando mais ainda o processo daqueles que vêm para o encontro da gente, né, para que possam aproveitar a benesse do lar, essa embarcação familiar, onde a gente vai caminhando pelo mar da vida e buscando o progresso. Lembrando, né, para nós que somos filhos, né, encerrando a nossa conversa aqui hoje, para nós que somos filhos, vamos zelar, vamos cuidar, vamos ter piedade, vamos obedecer, vamos amar, vamos ser generosos, carinhosos, vamos ter cuidado com aqueles que foram nossos pais. Vamos fazer o que for possível, porque mesmo que eles tenham tido todas as falhas dentro da nossa visão limitada, mas eles nos deram a oportunidade da existência física. Mesmo que não sejam nossos pais biológicos, eles nos deram a oportunidade de estarmos aqui no planeta e nos encaminhando para a nossa redenção, para o nosso crescimento espiritual. E para nós que somos pais, desculpa, Robinson, ele está querendo conectar aqui, ó, de qualquer maneira. Perdão, amigos. Para nós que somos pais, se estamos passando por um processo desse de dificuldade, né? Poxa, o meu filho é ingrato comigo, o meu filho é difícil comigo, o meu filho estabelece uma relação de carinho, de compreensão. Né? Vamos compreender, dentro dessa realidade que a doutrina espírita nos traz, família para nós aqui é oportunidade de crescimento. A gente aprende a amar aquele que nos trata bem, mas aprende com a doutrina espírita a amar também aquele que nos trata mal. Aquele que ainda não burilou seu comportamento. Né? E aí o Evangelho fala para a gente, fechando aqui nosso último slide, né? Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos, que a seu turno poderão salvar outros. Olha que interessante. Você salva um náufrago, você apoia um espírito que está aos seus cuidados, e aquele espírito ali, ele vai poder também, em algum momento lá na frente, reconhecendo todo o trabalho que você fez, ele vai poder também estender a mão para alguém. Alguns desses nossos irmãos espíritas trazem uma ideia interessante aos palestrantes da atualidade, que a gente faz assim, ó, eu estendo a mão lá para a irmã Sheila e seguro na mão dela, né? Irmã Sheila está de mãos dadas com Jesus, e aí eu vou e estendo as minhas mãos para aqueles que estão vindo atrás de mim também com mais dificuldade. Esse é o processo da solidariedade, da fraternidade, que vai ter que se estabelecer um dia na Terra. A paz do mundo, ela começa dentro de cada um de nós. No ambiente da família, nós temos um ambiente propício para podermos desenvolver esse amor que um dia nos fará mais felizes. Muito obrigado pela atenção, uma boa manhã para todos.
Agradecemos a presença do Pedrinho, um amigo nosso de longa data, lá do Sheila, né, que sempre que pode nos atende aqui, é um estudioso da doutrina espírita, por isso suas palestras são sempre esclarecedoras. Alguns avisos aqui. Lembrando a vocês que nós estamos seguindo o decreto municipal, né, às autoridades sanitárias do município. Nós estamos funcionando desde agosto de 2020, quando nos foi permitido abrir, inicialmente com 30%, depois 50%, agora 70%, álcool gel na entrada, álcool 70%, aferidor de temperatura. A sala de passe nós reduzimos, estou falando isso que tem pessoas novas aqui, ou pessoas que não estavam vindo há um bom tempo, né? A sala de passe nós chegamos a ter 8, 9 passistas, então nós reduzimos para 5 cadeiras, para poder ficar distanciado. O passe era aplicado de frente, passamos a aplicar por trás também, para não ter o contato direto, todos os passistas de máscara, álcool lá dentro também, na hora que eles entram. E nós temos 5 cadeiras, temos mais de 5 passistas aí. Então os 5 que estiverem em melhor condição, assim que a gente acabar a prece, se dirigem à sala de passe. Os demais aguardem no salão, né, para que a gente vá chamando de acordo com a quantidade de passistas. Hoje nós vamos priorizar uma criança que está lá atrás de colo, com o pai, com a avó. Então, criança é sempre prioridade aqui. Porque se eu falar assim, nós vamos priorizar os idosos, vai entrar quase todo mundo. Tirando os 5, 4, 6 aí, né, vai entrar quase todo mundo. E lembrando a vocês, quarta-feira, nossa palestra às 19h30, com a presença da Fátima Baleza, com o tema Fora da Caridade não há salvação. Então estamos toda quarta às 19h30, domingo às 9 horas da manhã, com trabalho de paz. Os nossos estudos ainda estão online, mas daqui a pouco nós vamos começar de uma forma híbrida, né? E aí nós estaremos aqui avisando a todos vocês, ok? A partir do momento que for. Agradecemos a presença aí dos internautas que estão nos acompanhando ao vivo, pelo Facebook, e amanhã está no YouTube. Todas as palestras da EDAC. Eu já tenho mais de 200 que estão no YouTube, né? E temos palestras que já estão com mais de quase 500 visualizações. Então imagina se fosse trazer esse povo todo aqui para dentro, não caberia. A vantagem das gravações é isso, porque a palestra fica lá para a hora, o dia, quando a pessoa quiser assistir. Então todas as nossas palestras estão no YouTube, basta entrar na EDAC, blog da EDAC, e vocês assistem a oradores e temas mais variados possíveis. Ok? Então vamos encerrar a primeira parte, agradecidos a Deus por essa oportunidade, pela presença do Pedrinho aqui junto de nós, que Jesus possa abençoá-lo agora e sempre, bem como todos aqueles que estão no salão, aqui presencialmente, aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook nesse momento, que nós possamos ter um resto de domingo de paz, tranquilidade, harmonia e amor. Que Jesus, o amigo incondicional de nossas almas, nos abençoe agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, aqueles que tiverem necessidade de paz, por favor, aguardar aí no salão que a gente vai chamar de acordo com o número de passistas.